Saudações! Eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de História do Brasil nós falaremos sobre os africanos no Brasil, a dominação e resistência. Bem, senhores, vamos à nossa introdução. Primeiramente, nós temos que entender o porquê os africanos vieram para o Brasil. Bem, senhores, os africanos, eles não vieram para o Brasil de livre e espontânea vontade. Eles vieram para o Brasil para trabalharem como escravos nas plantações de cana-de-açúcar no Nordeste, na metade do século XVI. Então, geralmente, a escravização ela já existia na estrutura tribal dos povos africanos. Então, ela não foi um elemento criado pelos europeus, criado pelos portugueses. Já existia no continente africano a escravização. Então, quando havia as guerras tribais, a tribo mais forte, ela escravizava a tribo mais fraca. Com a entrada dos portugueses dentro desse processo, acabou acontecendo que, ao invés da tribo vencedora ficar com os escravos, ela preferia trocar por produtos e, sobretudo, armas de fogo com os traficantes portugueses. E daí, no entanto, senhores, acabou acontecendo, que, conforme nós podemos observar aqui no mapa ao lado, a maioria dos africanos que entraram no Brasil, geralmente, essas tribos, elas pertenciam, a dois grupos étnicos africanos. Então, geralmente, os principais grupos africanos que vieram para o Brasil foram os bantus, que, sobretudo, era uma população que habitava o Congo, Angola e Moçambique, e os sudaneses, que habitavam as terras da atual Nigéria, Daomé e Costa do Marfim. E daí, no entanto, senhores, acabou acontecendo que a questão da escravidão ela foi algo muito trágico para a história dos povos africanos. E, sobretudo, houve uma grande perda da identidade cultural, da parte da religiosidade, dos costumes. E uma característica interessante é que, geralmente, a maioria dos africanos que eram vendidos como escravos, em grande parte, eles pertenciam à nobreza tribal africana. Então, em grande parte, eram guerreiros, reis, príncipes, princesas. Isso acaba, de certa forma, justificando, principalmente no povo brasileiro, essa miscigenação forte, sobretudo, de certa forma, nas características genéticas da etnia negra no Brasil. Tanto que o Brasil ele é um país, apesar de ele tentar esconder muito, o Brasil ele é um país com uma grande quantidade de população afrodescendente. Tanto que Salvador é uma das maiores cidades de etnia negra fora do continente africano. Ok? Vamos para o próximo slide. Conforme eu já havia dito no slide anterior, os traficantes de escravos eles financiavam as guerras tribais em troca geralmente de mercadorias e armas de fogo. Então tinha uma guerra entre duas tribos, a tribo vencedora ela vendia os escravos e em troca receberia mercadorias e armas de fogo. E geralmente esses prisioneiros de guerra seriam convertidos em escravos. E logo depois começava-se basicamente o tormento. Por que tormento, professor? Para se ter ideia, segundo pesquisas dos historiadores sobre história da África, historiografia, sobretudo que trabalha a questão da escravidão no Brasil, segundo estimativas dos historiadores, o transporte dos africanos eram realizados em navios, esses navios negreiros, que na verdade eram chamados verdadeiros tumbeiros, por causa que, por exemplo, o navio que tinha capacidade para 150 tripulantes, eles colocavam 300, 350. Então não havia ali condições de sobrevivência.
Isso tudo numa viagem que durava de 30 a 45 dias. E durante a viagem, eles tinham que beber bebiam uma pouca quantidade de água, alimentavam-se eles faziam uma alimentação basicamente completamente insalubre, que não tinha ali condições de sobrevivência, não tinha condição de higiene, então era um grande sofrimento. Alguns morriam durante a viagem e eram jogados no mar. E daí, no entanto, os africanos que conseguiam chegar vivos no Brasil, eles eram vendidos nos principais portos brasileiros, como o do Rio de Janeiro, de Salvador, Recife e São Luís do Maranhão. E de lá eles eram encaminhados para as fazendas de cana-de-açúcar. Nas fazendas, os escravos eles trabalhavam de 12 a 15 horas por dia. Se nós arredondarmos do nascer ao escurecer. E eles eram vigiados de perto por feitores, que quase sempre os castigavam por qualquer pequena falta. Então, dentre os instrumentos de castigo, destaca-se a palmatória, a gargalheira, a corrente de algemas e a máscara de Flandres. Então, por exemplo, quando algum escravo, ele roubava algum alimento do seu senhor, colocava-se nele a máscara de Flandres para privá-lo de beber água e principalmente de ingerir alimentos. Então, como havia muito sofrimento no Brasil, os africanos, os escravos africanos, eles desenvolveram várias formas de resistência. Então, dentre elas, podemos citar que eles quebravam as ferramentas de trabalho, eles faziam corpo mole no trabalho, eles se suicidavam, eles preferiam a morte do que viver como escravo, porque era algo muito humilhante para eles. Na verdade, é algo humilhante para qualquer pessoa se submeter a uma condição de escravo. E, além disso, eles incendiavam plantações, só que a característica principal foi a formação dos quilombos. Então, geralmente, o que eram quilombos? Os quilombos eram aldeias organizadas por escravos foragidos, de acordo com a estrutura social africana, sendo economicamente autossuficientes. Então, geralmente, o quilombo ele acabava representando ali, uma via de liberdade para os escravos que conseguiam fugir. Tanto que, para se ter ideia, como os quilombos, eles de certa maneira ali, eles tinham um desenvolvimento econômico autossustentável, não era apenas escravos que moravam nessas aldeias, mas também outros povos excluídos da sociedade. De todos os quilombos existentes no Brasil, um quilombo ele acabou se destacando como o símbolo da rebeldia, o símbolo da resistência contra a escravidão. Esse quilombo foi o Quilombo dos Palmares, localizado na região da Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Então, na verdade, o Quilombo dos Palmares ele não era um quilombo, mas 15 quilombos que eram liderados sobre um quilombo principal que era Macaco. Então, o Quilombo do Macaco era a capital do Quilombo dos Palmares. Então, acabou acontecendo, de certa forma, que quando houve, principalmente, as guerras entre holandeses e portugueses, muitos escravos eles fugiam das propriedades portuguesas e foram para o Quilombo. Tanto que, ao longo do século XVII, o Quilombo dos Palmares chegou a abrigar mais de 20 mil negros foragidos dos engenhos. E daí, no entanto, o Quilombo dos Palmares ele conseguiu sobreviver por mais de 60 anos. E os quilombolas, sob a liderança de Zumbi, eles conseguiram vencer várias expedições enviadas pelos senhores de engenho luso-brasileiros. Só que, porém, em 1694, os senhores de engenho eles contrataram um bandeirante paulista chamado Domingo Jorge Velho,
E esse Domingos Jorge Velho, ele, mediante ao processo, né, de intimidação, ele conseguiu capturar um quilombola do Quilombo dos Palmares, e ele conseguiu arrancar, digamos, uma estratégia, uma confissão dele de como entrar no quilombo e como ali, né, pegar os quilombolas de surpresa. Então, Domingos Jorge Velho, juntamente com a sua tropa, que era composta, né, por mestiços e por indígenas, ele lançou um ataque sobre o Quilombo de Palmares, isso em 1695, e basicamente, Domingos Jorge Velho, no dia 20 de novembro de 1695, ele captura Zumbi e ele, né, destrói ali o quilombo. Ele também, necessariamente, ele procura ali, de certa maneira, escravizar os quilombolas. E também, né, para encerrar, ele pede ali, de certa forma, dos senhores de engenho, uma grande quantia de dinheiro. E, basicamente, acabou acontecendo que, mediante essa ação assassina, né, de Domingos Jorge Velho sobre o Quilombo dos Palmares, acabou acontecendo que Domingos Jorge Velho ele acabou enriquecendo muito graças a esse ataque que ele conseguiu efetivar com sucesso, que culminou com a destruição do Quilombo de Palmares. Para concluir a nossa aula, nós vamos encerrar a aula falando sobre os chamados remanescentes de quilombos. Bem, sempre que nós estudamos a história do Brasil, é muito comum nós falarmos sobre o quilombo, falarmos sobre as formas de resistência dos escravos africanos, mas ainda no século XXI existe comunidades quilombolas, existe populações que descendem, né, dos atuais escravos. Então, em grande parte, segundo o IBGE, são mais de 80 mil pessoas vivendo de um modo parecido com os seus antepassados, ou seja, essas comunidades elas são chamadas de remanescentes de quilombos, e se nós somarmos, segundo o IBGE, nós temos mais de 80 mil pessoas que moram, né, em diversos quilombos. Então, para se ter ideia, em algumas regiões nós temos até 202 comunidades quilombolas. E tanto que a Constituição de 1988 ela reconheceu a propriedade definitiva das terras ocupadas pelas comunidades quilombolas. Então, ou seja, de acordo com a Constituição, onde existe quilombo, as terras, né, elas são pertencentes à população que nela habita. Só que, porém, há muitos conflitos de interesse, porque geralmente são áreas onde há riquezas minerais, são áreas onde há ali, de certa forma, reservas de árvores de um grande valor comercial. Então, com isso acaba acontecendo que há muitos conflitos pela posse definitiva das terras, porque há empresários que agem de má fé, falsificando certificados de posse, e com isso, né, acaba expulsando as comunidades quilombolas de seus locais que são reconhecidos perante a lei. Ok? Bem, senhores, por aqui eu encerro esta aula e até o próximo episódio.